E aí, pessoal, nessa aula a gente vai incrementar mais ainda nosso teste, nossas skills e vamos aprender como fazer alguns mocks que a gente vai estar precisando para testar algo bem legal, que vai ser o nosso hook de Alf. Então, aí eu até deixei aberto aqui a parte do Async Stories, né, a página deles. E aqui, se você for em avançados, vai ter Jest Integration. E basicamente vai aqui dar uma receita aí para a gente conseguir fazer um mock do Async Storage. Vindo aqui nessa outra aba, eu pesquisei React Hooks Testing Library e aqui ele dá a ideia de a gente conseguir testar de forma fácil, né, algum hook que a gente tenha implementado. Então aqui ele tem um exemplo ó, do use count e aqui a gente vai testar o count, por exemplo, vai fazer um x mais 1, etc. E aqui a gente vai conseguir testar disparando eventos, fazendo aguardar eventos e tudo mais. Então aqui a gente tá bem simples, né? Não tem muito o que fazer. Eu vou até pegar esse link, né, que tem. Vou pegar ele aqui, copiar ele aqui do teste library React Hooks. Vamos aqui no nosso terminal. Vou adicionar yarn add "-d" maiúsculo e colocar ele. E também já vou aqui no nosso Jest, né? Vou copiar direto e pegar também a dependência daqui. Então deixa eu ver se ele tem dependência. Na verdade não, né? Ele já vem dentro do próprio pacote aí do Async Storage. Então melhor ainda, vamos mandar instalar. Quando ele terminar, a gente volta aí, mas a gente já pode ir até fazendo essa configuração inicial. Então essa configuração aí, eu vou aqui na nossa área de trabalho normal, vou criar um novo arquivo. Posso criar dessa forma aqui, jest.setup.js. Veja que ele já ficou com um símbolozinho ali. E aqui ele dá basicamente aqui o que a gente vai usar, que é esse carinha. E vamos colocar ele aqui. Então, teoricamente é isso. Ele só não vai achar aqui o jest, né, por conta da tipagem, mas não tem problema algum. E aqui, deixa eu ver se precisa colocar o setup file. Sim, a gente precisa, né? A gente tem que fazer isso aqui até chegar no setup. Então, deixa eu colocar aqui. Cadê o nosso pack.json? Tá aqui. No setup files, a gente vai colocar esse carinha, setup files, ali já deu autocomplete para mim. Nosso jest.setupfiles.js. Então, basicamente, a gente passou aí, né, a raiz do nosso projeto. Eu poderia passar assim também, que é uma forma que ele até diz ali, né? Então, root, tier, dois pontos, barra jest, etc. Então, aí, bem tranquilo. Outra coisa que a gente vai colocar aqui também, podemos colocar, na verdade, é o collect coverage. Só vou tirar aqui e colocar from. Então, vou dizer quais os arquivos que eu quero que ele pegue, a tipagem. E aqui eu vou colocar basicamente isso aqui, tudo que tiver TSX, JS, TS, menos excluindo, né, caso aí, tudo que tiver Node Modules, seja no começo, no meio, do fim. Porque eu quero que realmente não pegue nada disso ali pra gente. Acho que é isso. Daria até para testar, inclusive aqui dentro do SRC. Então, eu colocaria SRC, tudo que tiver ali dentro, que terminar com JS, TS, TSX. Então, acredito que sim, vai rodar bem tranquilo também. Outra dependência que a gente vai ter, falando em relação ao nosso hook, né? Vai ser o mock do Axios. Então, vou até buscar aqui ele. Ele é Axios mock adapter. Basicamente, a gente vai precisar dele para conseguir fazer requisições, né, mocar as requisições, que a gente não vai querer bater realmente na nossa API para buscar ele. Então, o que eu vou fazer é já deixar ele instalado também. Então, eu vou pegar aqui, da mesma forma, yarn, da mesma forma, yarn add "-d" e colocar aqui a implementação dele. E ele aí a gente também vai implementar mais tarde. Então, tranquilo aqui, nada demais. Mock configurado, tudo configurado. Vou rodar aquele yarn teste só para a gente garantir que tudo está funcionando perfeitamente. Então passou tudo, inclusive no tempo bom.
E aí a gente pode realmente dar início agora ao teste do nosso hook. Então vamos aqui em hooks, temos o use auth. Show demais, com todas as dependências já instaladas, né? Eu vou querer só fazer uma coisinha antes aqui. Aqui em constantes, né? Eu vou criar uma parte chamada mocks. Então eu vou pegar ela aqui. Poderia até criar dentro de teste, mas eu prefiro que ela fique aqui dentro para não ser testada. Então eu vou colocar aqui new file. Vou chamar de mocks. Vou colocar aqui dentro porque a gente pode até chegar a utilizar ele também dentro ali do nosso projeto real. Então use.mock.ts. E eu vou fazer um export const use mock. Vou chamar ele de useDTO. E ele vai receber aqui tudo que o user tem, né? Então, desde avatar. Para mim não ter que ficar escrevendo tudo aqui. Acho que esse avatar até é o meu, né? Se duvidar. Deixa eu deixar ele preencher isso só para me ver se realmente é o meu. Vou clicar aqui. Avatar qualquer de alguém. Mais tranquilo. Vou preencher aqui, baseado naquele nosso back-end, né? Vou entrar lá e vou pegar um. Então, deixa eu até abrir aqui, na verdade. Peguei aqui esse exemplo. Vamos abrir nossos users. Eu vou pegar qualquer um aqui. Esse primeiro mesmo já serve. Não vamos ter que perder tanto tempo aqui. Eu já vou preencher ele aqui, ó. E automaticamente ele já converte aí. Só o update yet, né? Que tá hoje, se eu não me engano, como string. Então não sei por que veio dessa forma. Mas eu vou converter para string aqui. Depois eu dou uma olhadinha se tá certo. É string mesmo? Create yet. Porque realmente eu nem tenho update yet aqui. Então, tranquilo. Sim, fica até mais fácil. Vou desabilitar aquele erro do TypeScript. Show demais. Então, realmente a gente tem tudo preparado já para fazer o nosso teste. E aqui eu vou, então, voltar na nossa telinha lá. Deixa eu fechar novamente aqui. src, hooks, useAlpha. Criar um novo arquivo. Então, padrão, né? Já, teste, barra... vou chamar aqui de index.teste só.tsx. Quando a gente colocar snap, é que é referente a snapshot. Senão, a gente vai importar só dessa forma mesmo. Então, fazer um import do React, from React. Vamos importar também import nosso render do test library React. Isso aí, tá certinho. Vou importar aqui já, para deixar importado, mas depois a gente vai falar um pouco mais. O mocker adapter do Axios.mockAdapter. E o resto aqui, teoricamente, vai ser só... Realmente importei errado, na verdade, já. Esse daqui, a gente vai precisar que venha de outro local, que vai ser do Hook, né? Então, aqui eu botei React Native, só que vai ser React Hooks, que aí vai depender de qual plataforma ele está usando, porque é só o código do React. E aí a gente vai ter o Act e vai ter o Render Hook, que aí você vê que já são um pouquinho diferentes. Vou fechar isso aqui só para deixar mais limpa a minha tela. Vamos importar nosso auth, né? Nosso useAlpha. A gente pode importar aqui useAlpha, dois pontos. Deixa eu ver se ele exporta assim mesmo. Acho que ele já exporta automático o useAlpha. Então, useAlpha. Daí, vamos importar nossa API do Axios. Então, aqui eu vou passar o completo, ó, barra services, barra API. Também vamos importar nosso useMock do nosso mock, né? Então, barra constantes, barra mock, mocks, barra useMock. Vou pegar ele aqui de dentro. E acho que é isso. Acho que quase todos que a gente precisa tá aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mocar a nossa API. Então, o que eu vou fazer aqui?
const API mock, já até trouxe aí, vai ser igual um new mock adapter da nossa API padrão. Então, a primeira coisa que a gente já está usando aí, vou até colocar aqui para você se lembrar depois, para voltar nesse código mais tarde. Então, mock the API service. Então, sempre colocar um comentáriozinho. Vou escrever aqui um teste, vou colocar ele normal, porque eu não quero fazer um switch de teste, vou fazer só alguns aqui. Então, vou colocar should be able to sign in, quase isso que eu quero, né? Então, vou até deixar ele preencher automático. Então, eu quero basicamente, posso deixar até dessa forma aqui. Então, posso ser apto a logar. Então, acho que está bem válido isso aí. E aqui eu vou mocar nossa API. Então, API.mock.onGet. Então, vou fazer o onGet. E aqui a gente vai dizer qual rota a gente vai mocar. Então, se eu vier aqui em Services, vamos abrir aqui, auth, index, a gente vai ver que a gente está chamando de user e passando esse parâmetro, né? Então, deixa eu ver se tem outro aqui. É basicamente aquele, né? Então, a gente está chamando barra user, passando os parâmetros que precisam para ser gerados. Então, aqui a gente vai basicamente mocar também da mesma forma ali. Então, a gente vai fazer no barra users. E aqui a gente precisa mocar tudo, né? Então, uma coisa que eu vou até colocar logo aqui de cara é colocar uma string literal, que é uma crase. Vou colocar aqui barra users, barra, na verdade, interrogação, e-mail. E aqui já vou começar a colocar o nosso user mock. Então, seria isso aqui, ó. E-mail igual, aí abre cifrão, chaves e user mock. E também vou colocar o password, né? Então eu quero buscar pelo password. Password vai ser igual ao nosso cifrão e use mock.password. E aqui eu quero fazer o quê? Eu quero que ele retorne para mim sucesso 200 e traga para mim um array de usuário. Então se eu vier aqui, na verdade no index, nossa resposta é um array de usuários e tem que ter pelo menos um, porque senão ele vai quebrar. Então é isso que a gente vai fazer. Uma vez mocado, a gente poderia mocar isso aqui fora também, não tem problema algum. Fora do teste, caso a gente precise, por exemplo, aqui. Se eu quisesse mocar dessa forma, eu conseguiria. Então vou até testar dessa forma aí. Eu vou fazer um const. Ele já fez tudo aí para mim, né? Então, result vai ser igual ao await new next update. E aqui um render hook, uma função que renderiza nosso useAlf. Então até vou entrar aqui no useAlf, ele vai vir lá do nosso contexto. Se for no contexto, tem todas as funções que a gente declarou ali. Inclusive isso aqui nem precisa mais, nem do Axis aqui. Tudo está aqui, tudo bem declaradozinho. Então vou voltar. Então a gente basicamente vai renderizar esse hook aí e aqui a gente vai fazer a chamada na nossa API certinho. Só que, como eu mostrei ali, a gente precisa de um contexto para conseguir rodar esse hook. E aqui no React Hook, a gente tem um carinha aqui depois do segundo parâmetro, que é um objeto. Vou colocar uma vírgula aqui, ó, vírgula, é um objeto e vai ter um cara chamado wrapper. Então, basicamente, esse wrapper, ele é uma função, tá até o exemplo aqui, que vai ter algo em volta. Então, eu vou usar o auth context provider, na verdade, para prover o nosso contexto para o nosso hook. Então, imagina que eu estou renderizando aqui, igual a gente fez aqui. A melhor coisa para tu ver isso é vir aqui no nosso app e a gente vai ver que tem o auth provider que está disponibilizando para dentro ali desse hook. Então, a mesma coisa aqui. A gente está renderizando ele, pegando o próprio filho, que vai ser useAlf. Então, aqui é bem tranquilo. Ou poderia passar ali direto também, né? Só ficaria mais chato de fazer, de colocar essa função dentro. Mas, teoricamente, é isso. Então, esse código já deve executar. Só que, no nosso hook, a gente tem uma lógica lá
que é do Hydrate. E aqui no começo, ó, ele vai colocar para load e vai primeiro tentar buscar do Async Storage. Só que no nosso caso, a gente não quer que ele vá buscar de lá primeiro, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui dentro, dá para fazer um await, update, ou eu posso colocar o await, literalmente. Vou fazer o await primeiro, que fica mais claro. Wait for. Vou copiar esse cara aqui e vou importar ele aqui de dentro do render hook. A gente vai ter o await for. Aqui é maiúsculo, né? Então eu vou ter. Na verdade, eu posso pegar, nem preciso puxar aqui, eu posso pegar de dentro do render aqui, ó. A gente pode pegar do wait for. E aqui eu posso dizer para ele o que é que eu quero que ele espere. Então eu vou colocar uma função e eu vou pegar o result. Não quero isso, né? Eu quero result. Ponto current. Ponto. Vou colocar aqui um igual. Ponto loading. Vê que tá até o autocomplete aqui para mim. Quero que ele seja igual a false. E aí eu vou fechar a minha função. Deixa eu ver só o que ele está reclamando. Wait. Show. Então, vou fazer esperar por que meu load fique false. Então, só isso aqui já vai ser suficiente. E aqui a gente vai precisar de outra coisa que é um await act. Então, a gente vai fazer. Ele vai importar aqui, mas eu não quero daqui, né? Eu quero do meu hook. Vai ser o act. E aqui no act eu vou disparar uma ação que vai ser assíncrona, por sinal. Vamos abrir uma função que ela vai executar o código de buscar, né, pra gente o login. Então, vou fazer um await. Vou chamar nosso result ponto current ponto sign-in, que é o nome da função que a gente tem lá. E aí eu vou conseguir passar para ele o nosso e-mail, que vai ser o nosso use mock.email, e também vamos passar o password, que vai ser use mock.password. E por isso que eu coloquei dentro do async, porque vai demorar um pouquinho, né? Então, essa demora a gente tem que levar em conta. Se tudo isso der certo, eu sei que esse teste aqui é um pouco mais complexo, né? Mas para você ver realmente, a gente vai ver se dentro do nosso result.current.user vai ter o nosso usuário mock. Então, é uma das formas de verificar. Ah, eu quero mais verificado ainda, mais de outra forma, né? Então, eu poderia, por exemplo, deixa eu copiar esse cara aqui, vou colocar um. Colocar também, por exemplo, que o e-mail tem que ser o use.email. Então também poderia ser dessa forma. E aí vamos testar, né, primeiro se está funcionando tudo isso aí. Vamos lá. Passou e deu erro. E aí a gente pode ver o porquê deu erro também, para olhar realmente ali se está tudo certinho. Então vamos ver o que a gente fez até aqui, para ver se eu esqueci de fazer alguma coisa, esqueci de algum mock, alguma coisa desse tipo. Então, eu posso até colocar esse API de volta aqui, não sei se pode ser isso, para ele fazer o mock só mesmo dentro da tela. Mas se a gente chamar o mock com e-mail e password, a gente retorna 200. No final a gente verifica se tem o e-mail tudo certinho. Teoricamente deveria funcionar 100%. Mas a gente pode ver porque que ele não está chegando a ser chamado dessa forma. Então deixa eu rodar, ver se ele vai passar agora. Ele recebeu undefined ao invés de receber o nosso e-mail ismael.gmail.com. Então a gente pode ver o que está fazendo aí. Aqui eu vou dar um console, então, primeiramente. Console.log no ponto history, só para me ver como é que ele está chamando o nome aqui, porque às vezes pode ser. Deixa eu ver se tem realmente esse get. Não tem. Tá, só para ver se ele vai ser chamado em algum momento aqui, depois daqui, né, no caso, se ele foi chamado com aquela URL ali do e-mail certinho.
Então, deixa eu ver. Yarn test, rodando o mock, etc. E aqui a gente pode ver se ele foi chamado com alguma URL. Tá, ele não foi chamado, ó. Então, tem uma diferençazinha bem pequena aqui no caso do user, né? Então, dessa forma, ó, tá vendo que o mock não vai conseguir mockar porque ele não tá conseguindo achar a URL, porque eu coloquei a URL para ser e-mail, etc, etc. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tirar isso aqui. Então, vamos ficar assim, ó, barra users, que foi a mesma forma como ele foi chamado. E agora só isso aqui já deve fazer com que ele funcione. Então, vamos lá, ver se ele vai conseguir mocar para mim o Axios. E passou. Então, olha só que legal. Ele mocou para mim no user, retornou para ele, né, o nosso objeto, que no caso foi o próprio user, e no final eu estou conseguindo verificar se ele conseguiu pegar certinho. Então aqui também posso ver to be equals, vamos ver se vai dar certo. E funcionou. E eu também poderia ver qualquer outra coisa aqui que eu queira. Então posso até dar um log, na verdade. Vamos ver aqui se eu consigo dar um debug. Deixa eu ver se tem essa propriedade aqui, debug, não tem. Então vamos de log comum mesmo. Log. E vou fazer um result.user.current.user. Vamos ver aqui como é que ele vai printar. E olha só, então, teoricamente ele está conseguindo mocar e está conseguindo trazer para mim aquele usuário ali de completo, né? Então está funcionando 100%. Vou apagar esse console para não deixar aqui. Eu sei que essa aula assim é um pouco mais complexa para realmente quem nunca viu o teste, mas vou repassar aqui um pouquinho para ver se fica mais um pouco claro. Então, teoricamente, o que a gente fez nessa aula foi a seguinte coisa. A gente utilizou o Async Storage. Se a gente tirar o Async Storage do setup aqui, ele vai quebrar, porque hoje a gente está simulando como se existisse um Async Storage. Depois disso, a gente simulou a nossa API. Em vez de importar a API, a gente está importando aqui um fake da API, onde a gente pode ver as chamadas que estão sendo feitas e simular os retornos dela. A gente aprendeu a utilizar o render hook, que ele basicamente vai renderizar um hook para a gente. A gente aprendeu a passar também um wrapper, que vai envolver aquele hook. No caso aqui a gente vai precisar de um contexto, né? Então o contexto seria do auth provider. A gente aprendeu como esperar uma ação acontecer. Então o hook vai rodar, né? Vai ter todo o procedimento dele do React, etc. E ele vai demorar um pouquinho. Então a gente precisa fazer um await até que o nosso resultado aqui seja igual a false. Inclusive eu acho que deve ter até uma opção aqui de passar quantos minutos a gente espera, né? Então deixa eu ver aqui se ele vai ter. Aqui, ó. A gente poderia até dizer assim, eu quero que espere tanto tempo, de tanto e tanto tempo verifique. Então tem algumas coisinhas a mais ali para passar. A gente aprendeu também como fazer disparar uma ação contra o nosso hook. Então aqui a gente está dizendo que a gente quer simular como se o usuário tivesse clicado para fazer o login, passando esse e-mail e essa senha. E no final a gente está verificando se o que a gente espera foi igual ao useMock, que no caso seria se o meu usuário que está no meu retorno, que está dentro do meu hook, é igual ao usuário que eu pedi para ele passar aqui na nossa API. E aí a gente vai ver também para ver se está igual no equals, né? Então aqui também vai mostrar. E aí a gente pode até rodar aqui com coverage, só para a gente ver o quanto que ele cobriu dessa parte do teste em si. Então vamos ver aqui, ó. Ele pegou quase tudo, né? Eu só acho que só errei a parte aqui dos arquivos. Deixa eu ver como eu coloquei aqui para me ver se eu coloquei errado. Deixa eu tirar aqui para ver esse Node Modules. Então vamos pegar o coverage from, tá certo. src, aqui no caso poderia, né, ser qualquer coisa, barra, e aí sim. Então, dependendo da pasta que ele tenha, ele vai conseguir achar. Vamos ver se ele vai rodar agora certinho. Gerando os arquivos. E agora sim ele gerou. Aí, deixa eu só ver o que ele pegou aqui. TypeScript, keyboard. Aparentemente ele pegou de mais coisas que a gente precisaria, né? Então, deixa eu só copiar esse cara aqui. E excluir também o Node Modules
novamente. Então, deixa eu colocar aqui, vírgula. Deixa eu ver se assim ele vai excluir o Node Modules, pra gente rodar ali pra ver o que tá passando certinho. Show. Acredito que seja isso mesmo. Então, eu vou abrir aqui o nosso report. Vou clicar aqui, cadê o... Ó, tem até o preview, né? Então, Live Preview, a gente poderia abrir nele. Mas vou abrir aqui no Finder e vou abrir no nosso arquivo mesmo. Então, aqui a gente tem a lista de tudo que foi testado, tudo que ele passou ali para ser testado, né? Então, a gente pode ver cada coisinha que foi testada. Por exemplo, se eu pegar o service da API, eu testei 100%, porque realmente não tem muito o que testar na API ali. Vamos ver outra coisa. No separate a gente fez o teste. Das constâncias a gente testou bastante coisa. Do use alpha, que foi o que a gente testou, né? Que a gente testou contra ele. Aqui a gente tem as coisas que foram testadas e as coisas que não foram testadas. Então, por exemplo, eu poderia também fazer ali um sign-out, né? Então, eu poderia chamar essa função de sign-out. A função de sign-up também não foi testada. A função se existe um usuário não foi testada. A do hydrate foi testada, mas aqui o passe, né, etc., não foi testado porque não tinha. Então, a gente consegue ver ali tudo que foi testado e o que não foi. Então, a gente consegue ter uma visão maior do que realmente foi testado aqui. E o que é bem massa, na verdade, né? Então, a gente tem ali mais coisas para testar. Se eu quisesse testar, por exemplo, o sign-out, basicamente eu poderia testar sem nem fazer tanto essas coisas. Então, deve ser possível to sign out. Vamos fazer esse exemplo aqui. Aqui no caso eu não preciso fazer isso, né? Porque ele não vai bater nenhuma API. Basicamente eu vou renderizar isso, vou esperar ele terminar e vou fazer aqui chamando o sign out sem nenhum tipo de parâmetro, que não precisa. E no final eu quero que o meu usuário seja igual um usuário vazio, por exemplo. Então vamos rodar aqui o teste. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se vai passar primeiro, né? Nem passou, ó, mas porque eu quebrei, né? Porque ele nem vai ter usuário, então não vai ter nem como ter isso aí. Então deixa eu tirar. Então to be null, eu acho que é null que ele set undefined. To be undefined. Então vamos ver aqui se ele vai passar agora. Passou tudo. Voltando aqui no nosso arquivo, ó. Lembra que ele não tinha sido visualizado. Vou dar um reload. E agora a gente passou, a gente tem um teste aí validando o sign-out. Então, para você ver como é bem simples ir criando ali os testes e tem mais coisa para ir testando, né? Então, você inclusive pode testar esses outros casos aqui e fazer com que eles funcionem. Então, por essa aula era isso, assim, mais te mostrar realmente o quão massa pode ser um teste, o quão efetivo pode ser ele. E aqui a gente testou bastante coisa. Já deixo aqui o desafio para testar mais coisas aqui, né? Eu vou até colocar um to-do para a gente. Teste all cases the hook optar on use of hook. Então, temos que testar todos os casos aí de hook, né? Então, teoricamente é isso. Aqui, inclusive, ó, tô vendo que tem um errozinho que ele tá dizendo que não precisaria esperar essa requisição acontecer. Então, significa que aqui eu esqueci de colocar. Na verdade, nem tem, na verdade, né? Então, realmente aqui, esse caso, eu não precisaria esperar ele terminar essa ação. Então, aqui, ó, basta dar o sign out, nem chega a ser uma função assíncrona, ele também vai funcionar aqui. Então, vamos ver isso aqui, ó. Vamos validar se está realmente funcionando. Vou tirar o coverage. Vamos dar um teste. E voilá, passou tudo. Então é isso, turma. Na próxima aula, a gente vai ver a versão final ali de todo esse teste. E vai ser algo bem mais complexo ainda. Mas espero que você esteja gostando de como a gente está conseguindo dar esses passos na área de teste, que é muito importante para validar sempre o nosso código. Então é isso por essa aula. Eu te vejo na próxima.